Ok? Boa tarde, pessoal. Tudo bem? Olá. Vamos realizar aqui a nossa mesa redonda. Nós temos a oportunidade aqui de contar com a presença de pessoas com bastante conhecimento dos processos de financiamento, incentivo, né, mecanismos de pesquisa aqui no Brasil. Tá? Nós vamos ter a oportunidade de contar com 3 palestrantes, então, que têm essa experiência muito detalhada para expor aqui para a gente. Nós temos aqui ao meu lado o professor José Eduardo Krieger. Ele é pesquisador nível 1A do CNPq, professor titular na faculdade de Medicina da USP, Ribeirão Preto, certo? Não, São Paulo. De São Paulo. Está indo para Ribeirão Preto, que é a sua família, que é a sua família, perdão. E é o atual pró-reitor de pesquisa da USP. Nós também teremos a oportunidade de ouvir o professor Antônio Carlos Hernandes, que é formado aqui no próprio IFISC, é o nosso atual pró-reitor de graduação da USP. Temos o professor Hamilton Varela, colega daqui do Instituto... Não é isso? De Química. Do Instituto de Química. Química, falei. Do Instituto de Química daqui da USP. Ok? Ele é ainda coordenador do Instituto de Estudos Avançados daqui do campus de São Carlos, mas participou da fundação desse Instituto de Estudos Avançados aqui em São Carlos. Já ganhou alguns prêmios pela sua atuação em eletroquímica, pesquisa em eletroquímica e sistemas complexos, coordenou um grupo de sistemas complexos aqui no IEA São Carlos. Tá? O professor Krieger vai abrir o evento aqui para a gente falando sobre esse tema universidade, escada ou alavanca para a geração de cidadãos e riquezas. É um prazer contar com a presença de vocês, professores, por favor. Bom, muito obrigado, é um prazer estar aqui. A nossa combinação aqui, eu farei uma apresentação e na sequência nós vamos ter uma discussão coordenada então pelo professor Hernandes e com a participação também então minha e do professor Hamilton. Primeiro, bem-vindos. É bastante importante para a Universidade de São Paulo recebê-los. Vocês sabem que aqui na universidade, essa é uma das principais universidades do país, é uma das poucas que pode ser considerada uma universidade de pesquisa, e infelizmente nós temos uma forma de chegada da universidade onde nós somos passivos, quer dizer, os estudantes vêm a nós. Nenhuma das universidades de ponta da América do Norte e da Europa isso ocorre, especialmente nas da América do Norte. De maneira geral, a universidade vai atrás dos valores. Então, mais ou menos o que a gente faz aqui no futebol. Quer dizer, não interessa onde você nasce, não interessa a cor da pele, não interessa a sua riqueza, todo mundo é exposto a uma bola de futebol, ou a algo que se pareça com algo como uma bola de futebol, e nós temos um sistema que é capaz de pegar. Você pode estar no interior do Amazonas, se você se destacou com a bola, que é um coco, você vai cair no time da escola, eventualmente no da cidade você vai para o da capital você vai às vezes direto para a Europa e assim sucessivamente. Nosso problema é que a gente só tem peneira para futebol. Nós não temos para violinista, nós não temos para escritores, nós não temos para físicos, nós não temos uma série de outras coisas. Enquanto nós tivermos isso, nós vamos ser um país que é a 10ª economia mundial, mas campeão de inequality, de má distribuição de renda e de qualidade de vida da população. E isso que tem que mudar. A Universidade de São Paulo, ela quer participar dessa mudança, até porque, eu não vou entrar em detalhes, mas ela é uma universidade muito cara. Ela é muito cara para a sociedade. Vocês sabem quanto é que custa a Universidade de São Paulo por ano para a sociedade paulista? Paulista ou Brasil? Paulista. Quanto? 6 bilhões. 5 bilhões diretamente e provavelmente mais 1 bilhão, 1,5 bilhão que é indireto, que vem por pesquisa. Orçamento era cerca de 5 bilhões com a crise que a gente vem vivendo, houve uma redução, está próximo de 4,6 bilhões. Então, para qualquer medida, é um número muito alto. Não interessa quão importante a gente seja ou acha que a universidade nós temos vários indicadores para mostrar que ela é importante, mas esses são números bastante vultosos. E uma universidade com esse tipo de característica, ela tem que entregar muito para a sociedade. E vocês vão ver que uma das grandes dificuldades que nós temos, porque o papel de qualquer universidade é formação de recursos humanos. As chamadas universidades de pesquisa, além disso, elas fazem também geração de conhecimento. E elas, embora não sejam as responsáveis pela transformação de conhecimento em riqueza,
que é o que é fundamental para o bem-estar da sociedade como um todo, ela participa disso. E ela participa frequentemente em países onde as coisas estão organizadas de maneira direta, porque há um fluxo de pessoas, de capital e de a propriedade intelectual entre o que está dentro da universidade e o que está fora. E, para vocês terem uma ideia, isso acontece em casos especiais, tem vários exemplos aqui no país, mas não acontece na intensidade ou na intensidade que seria necessária e que fosse proporcional a nós sermos a 10ª economia. Então, com crise ou sem crise, nós somos a 10ª economia mundial. Então, isso é um problema muito sério, porque nós, por um lado, temos essa pujança, evidentemente que grande parte dessa pujança por ser a 10ª economia, ele se deve a uma pauta de exportações ou de geração de riqueza, está ligado muito mais à matéria-prima do que aspectos tecnológicos. Cerca de 1/10 do que a gente produz são produtos tecnológicos. O resto são coisas chamadas vulgarmente como commodities. Evidentemente que soja é uma commodity, mas nós todos sabemos que a soja que é produzida no meio oeste do Brasil, ela é fruto de muita tecnologia, né? Quer dizer, o solo não era próprio, os cultivares não eram próprios, isso é uma tremenda evolução. É um dos exemplos de sucesso no país. Mas, de qualquer maneira, ao invés de estar vendendo soja, a gente podia estar vendendo produtos, e a gente vende soja. Então, por exemplo, é irrisória a nossa participação no consumo ou na produção de pescados. Mas é uma das coisas que o Brasil faz parte da cadeia da produção de pescados mundial. Por quê? Nós exportamos milho e soja para a Indonésia, que é um dos maiores produtores de pescados, né? na forma de fazendas, etc. Então, é uma coisa bastante frustrante você participar de um elo, de uma cadeia importante de produção de proteína animal, simplesmente como exportador de commodity. Quer dizer, no mínimo, você tinha que estar fazendo ração aqui para agregar valor. Não, a gente exporta só o que é mais fácil. E a gente precisa, se for possível apagar essa aqui da frente, isso. Então, uma das ideias que eu queremos discutir com vocês, que estão próximos a entrar numa universidade, é a ideia de se nós estamos falando de uma escada ou de uma alavanca. O que é a universidade para vocês? Quer dizer, na realidade, ao fim dessa discussão, nós queremos pontuar alguns desses aspectos, que não são conceitos, universais, mas são questões que muitas vezes vão depender de como cada um joga os seus dados, né, no futuro. Tá? Então, hoje, com o alto custo das universidades e cada vez mais você tem mecanismos que a gente fala de accountability, né, de responsabilidade, há uma preocupação muito grande em quem está provendo alguma coisa, seja um serviço, né, como um sapateiro, ou seja uma universidade, ela tem que mostrar para que ela veio, o que ela está fazendo e assim por diante. Uma universidade de pesquisa tem dificuldade, às vezes, de mostrar para que veio, porque o resultado final tem que ser a melhora das condições de vida do país. Mas um país que tem muitas travas como o nosso, ele acaba prejudicando. É por isso que é também problema da universidade, embora ela não seja responsável direto pela transformação de conhecimento em riqueza, mas que o processo funcione. Então, se a gente falar em termos de missões da oportunidade da universidade, dos conceitos atuais, você pode falar, em primeiro, uma universidade de ponta, ela tem que prover acesso aos estudantes preparados, ou seja, não é para qualquer um, com talento e dispostos a trabalhar de maneira intensa, independentemente de classe social, raça, credo e assim por diante. Quer dizer, então, isso, de certa maneira, na Universidade de São Paulo, nas universidades brasileiras, em particular na Universidade de São Paulo, não está sendo cumprido, porque nós dependemos de alguns processos que são... A universidade é passiva. Então, até pouco tempo atrás, você só tinha o vestibular. Hoje a universidade ainda abre canais para exames nacionais e assim por diante. Mas nós não fazemos, como outras universidades, de ir atrás, por exemplo, dos medalhistas. Isso poderia ser uma estratégia. Eu vou atrás dos medalhistas de química, de física, disso e daquilo. Não é? Então, essas são as questões que são ainda desafios para nós. Segunda, qual que é o objetivo intelectual da universidade? Uma delas
ou talvez a mais importante das universidades de pesquisa, é prover as bases e estimular o entendimento criativo. Eu quero grifar esse entendimento criativo, que depende da maior integração de conhecimentos. Então, quando vocês fizerem a opção para entrar numa universidade aqui no Brasil, vocês vão entrar numa caixinha. Vocês vão fazer física, vocês vão fazer medicina, vocês vão fazer matemática e assim por diante. Ou seja, nós já começamos a ir contra a noção da universidade. E vocês vão ver que os desafios que se colocam hoje para a sociedade, eles são contrários a essas caixinhas. Então, existe uma série de estratégias que as universidades estão assumindo hoje para sair desse problema das caixinhas. Porque o tipo de problema que nós temos que resolver, ele é incompatível com você treinar ou ter pessoas que só são especializadas num determinado, mesmo que sejam conjuntos de regras muito específicas e assim por diante. E contribuição social. Isso parece que é uma coisa óbvia e direta, mas não é. E hoje isso, nesse mundo globalizado que nós temos, e todo mundo tendo acesso às informações, etc., há muita confusão. E a universidade é um dos locais, primeiro que você vai estar convivendo com pessoas que pensam de maneira diferente, que se vestem de maneira diferente, que têm condição econômica de maneira distinta, e assim por diante. Então, vocês vão ter que, já desde o dia zero, começar a entender que o mundo tem diversidade. Quando você está na sua família, frequentemente você está exposto aos padrões da sua família. Uma família que é rica, muito provavelmente, os amigos dessa pessoa vão ser pessoas ricas. É óbvio que tem exceções. Uma família que é pobre, muito pobre, paupérrima, é muito provável que ele tenha sido exposto a essa condição. Uma que está no meio do caminho, vai ter pessoas que estão no meio do caminho. E na universidade é o local onde você tem de começar a resgatar o que é ser cidadão, o que é participar de uma comunidade global. São pessoas que pensam diferente, se vestem diferente, torcem para times diferentes e assim por diante. Isso parece que são conceitos simples, mas não são, porque está inclusive na essência do debate, da discussão, de saber que a sua opinião não vai predominar em todos os momentos. Como é que você se porta com tudo isso? Porque, de certa maneira, até você chegar nesse ambiente, você estava protegido. Protegido não porque tinha alguém ali te protegendo, pelas regras naturais. Os seus amigos, muito provavelmente, pensavam semelhantemente a você. Quer dizer, faziam coisas mais ou menos semelhantes. E não tem nada de errado nisso. Só que isso não reflete o que é a sociedade. Claro que a sociedade hoje está fazendo tentativas de manter isso até o final da vida. Então, quais são essas tentativas? Você vai para o mesmo shopping center, das pessoas que têm a mesma capacidade de você, você às vezes vai morar num condomínio, ou seja, porque nós estamos tendo incapacidade de poder ter uma sociedade onde essas limitações não existem e a gente pode interagir, cada um com os outros, sem ter medo, sem ter receio e assim por diante. Então, essas são questões que, especialmente aqui no nosso país, elas são muito importantes. Então, essa ideia da contribuição social, de estimular e contribuir as pontes com a sociedade, para que os egressos contribuam com a sociedade com base no domínio do entendimento criativo, hoje é uma estratégia da universidade. Então, ela não acontece mais por acidente, simplesmente porque vocês estão lá, vocês fazem os cursos, ou estão lá, não, estão aqui, né? Nós estamos na universidade, fazem os cursos, assim por diante, e não, hoje tem estratégias para forçar que isso comece a correr precocemente. Existem algumas universidades americanas que, para entrada, para aceitação, você já tem que ter prova de que você já foi exposto a esse tipo de estratégia. Você tem que ter tido experiência em ter trabalhado com ONGs, em ter feito trabalhos de auxiliar pessoas, auxiliar projetos, e assim, engajamento societário. Quer dizer, nós não chegamos nesse ponto ainda. Nós estamos fazendo isso ainda dentro da universidade. Nos Estados Unidos e em alguns outros países, já é um pré-requisito, principalmente se você quer ir para as chamadas melhores universidades, Ivy League e assim por diante. Então, essas são questões fundamentais. E é uma outra forma, quer dizer, é provável que nenhum de vocês tenha visto uma definição de missões da universidade nesses termos. Mas isso é muito dinâmico e agora há uma preocupação muito grande, especialmente na Universidade de São Paulo, que é uma das principais universidades do país. Muito bem. Existem alternativas a esse modelo. Há pessoas que acham, inclusive, você ir para a universidade é perder tempo. Isso faz parte do jogo. Então, vocês devem ter já ouvido falar no Peter Thiel. Quer dizer, se não ouviram falar nele, certamente vocês sabem o que é o PayPal. Ele é o fundador do PayPal.
Ele é um dos maiores empreendedores da atualidade, quer dizer, tem algumas dezenas ou centenas de empresas, essa é uma delas de muito sucesso. E o que ele fez alguns anos atrás, ele se disponibilizou a pagar $100 mil para 20 pessoas que sairiam da universidade para realizar algum trabalho específico. Então pensa sempre em quem? No Bill Gates, que saíram dropouts das universidades para criar a Microsoft, para criar a Apple e assim por diante. Esse é um modelo. Existem modelos de sucesso? Sim, mas na escala que nós queremos e para atender todos, não. É a universidade. Então esse é o ponto que eu vou querer discutir com vocês agora. Então, e sempre, e é por isso faz parte da complexidade da vida. Quer dizer, não tem um caminho só, mas em determinados momentos você tem que pensar qual é o caminho que atende de maneira mais uniforme e com maior qualidade o conjunto da sociedade. Sim, é possível fazer iniciativa como essa. E certamente vão ter exemplos de sucesso. Agora, certamente isso não pode ser receitado como uma panaceia ou a solução dos problemas. Pelo contrário, e eu vou procurar convencê-los daqui para frente, o que é necessário hoje para você fazer contribuições de maior relevância. Então, quando a gente pensa que a universidade é uma escada, isso tem dados para mostrar que ela é uma escada. O que eu quero procurar convencê-los é que ela não é só uma escada. E quais são os dados que poderiam convencê-los disso? É que se você pegar os dados, eu estou mostrando aqui dados dos Estados Unidos, mas se aplicam também aqui no Brasil. Se você pegar o desemprego, taxas de desemprego ou de renda, vocês vão ver que tem uma relação direta, não é? Positiva com renda. Então, aqui você tem pessoas que têm menos do ensino fundamental, até aqueles que entram nos diversos níveis universitários, e veem que há uma mudança de quase 3 vezes no que você pode ganhar a mais. Então, o fato de você ter maior renda se você faz, isso é um experimento que já foi repetido em todos os países, em todos os locais, em diferentes épocas. Então, sim, a universidade é uma escada, e ninguém vai questionar isso. E a outra coisa com relação à porcentagem de desemprego, seja em épocas de bonança ou em épocas de crise. Sempre as pessoas que têm nível superior, que têm títulos de mestre, doutor e assim por diante, são as menos expostas ao desemprego, independente se seja na bonança ou na crise. Então, isso por si só mostra, sem dúvida alguma, a universidade é uma escada. O que eu gostaria de mostrar é que quando vocês vão para as grandes universidades, para as melhores universidades, ela é muito mais uma alavanca do que uma escada. Esse dado é particularmente importante para o Brasil, do desemprego e da renda. Por que eu digo isso? Esse é um gráfico que está mostrando a distribuição de renda em vários países. Aqui no meio você tem os chamados da OECD, as maiores economias que olham esses dados. E o que eu queria chamar a atenção nesse gráfico, o que vocês veem em azul é o quanto que você ganha acima de uma pessoa que tem high school, ensino médio. E o que tem para baixo é as pessoas, o quanto que você ganha abaixo da que tem ensino médio. Muito bem, o que esse gráfico está mostrando? Que vários países desenvolvidos, existe uma diferença, mas ela entre a barra, o topo da barra azul e a base da preta, ela não é tão grande. Olha o que acontece com o Brasil. O Brasil é o campeão da má distribuição. Então, aqui no Brasil, se você tem ensino superior, é ainda muito mais gritante. Quer dizer, o dado já é impactante quando você olha em economias maduras, como a americana, canadense, assim por diante. No Brasil, inclusive, é um escândalo a diferença entre o que você vai ganhar se você tiver nível superior, tiver um doutorado, versus o que você vai ganhar se você tiver menos educação. Então, a ideia de que a universidade é uma escada, sim, ela é uma escada. Daqui para frente eu vou mostrar que ela é muito mais do que uma escada, especialmente se você tiver numa universidade do tipo universidade de pesquisa. Então, a primeira coisa é qual é o tipo de conhecimento que é produzido na universidade? O que se produz na universidade de conhecimento? Ciência básica. Mais alguma coisa? Na realidade, se produz de tudo. Agora, a vocação da universidade é a ciência básica. Porque existe um sistema de produção de conhecimento na sociedade. Quer dizer, ele nunca é sim ou não, branco e preto. Quer dizer, mas existem vocações.
né? Então, as universidades têm a vocação do problema fundamental, da pesquisa básica. Os institutos de pesquisa, sejam eles privados ou públicos, já começam a trabalhar numa faixa intermediária. Eles também fazem pesquisa fundamental, mas eles já começam a fazer desenvolvimento, já tem uma preocupação com a aplicação daquele conhecimento. E, finalmente, as empresas que possuem laboratórios de pesquisa e desenvolvimento também, às vezes, fazem pesquisa fundamental, mas a sua vocação é fazer desenvolvimento e produto. Quer dizer, essa, mais ou menos, seria uma divisão acadêmica de quem faz o quê, mas lembrando que existe na empresa gente fazendo pesquisa fundamental e existe gente na universidade fazendo pesquisa aplicada. Só que a vocação é mais ou menos essa que se coloca. Academia, universidade, institutos de pesquisa públicos e privados e laboratórios de empresas. Muito bem. Então, na universidade, você tem esse tipo de preocupação. Alguém está preocupado em saber como é que se dá a condução de calor num cubo. Você quer determinar quais são as equações, como é que isso acontece. E isso acontece, um exemplo real, um professor da Poli, aqui da Universidade de São Paulo, em 2001, ele estava preocupado com isso e ele publicou esse paper. Passam-se alguns anos, esse mesmo professor, sempre fala o seguinte, como é que eu posso aplicar isso para o corpo humano? Aí ele divide o corpo humano em vários cilindros. Lembra? Ele estava preocupado num cilindro 5 anos antes, né? Em 2001. Em 2009, ele produz um paper, publica um paper, onde aumentou a complexidade daquele problema e ele agora descobriu uma forma de eventualmente começar a prever como é que eram as trocas de calor no organismo humano. Perfeito? Passam-se alguns anos, você tem a terceira maior empresa produtora de aeronaves do planeta, que é a Embraer, perdendo só para a Boeing e para a Airbus, e que tem que competir no mercado mundial. E, entre outras coisas, ela tem que fazer com que o conforto humano seja adequado nas viagens dentro do avião. O que ela faz? Ela encontra um estoque de conhecimento que está na universidade e que, eventualmente, ela pode utilizar. Ela faz uma parceria, traz pessoas da empresa, traz as pessoas da universidade e começam a aplicar esse conhecimento. E isso em cerca de 13 anos, desde a ideia inicial até o que ele fez. Agora, esse professor estava imaginando que a Embraer ia precisar do conhecimento dele? Não. A Embraer poderia, em 2013, decidir que precisa isso, estimular um professor da universidade a começar a pensar nisso. Não, porque ia demorar 13 anos para isso acontecer. Então, o que acontece é que o estoque de conhecimento da pesquisa fundamental que está sendo feito na universidade para atender a curiosidade humana, para aumentar o nosso conhecimento, para nos tornar melhores conhecedores da natureza, existem vários momentos da nossa vida que eles podem se tornar produtos, processos. E não necessariamente isso é uma missão da universidade, mas ela participa, quer seja na produção do conhecimento fundamental e, frequentemente, ela continua participando junto com a indústria na transformação disso. Isso é que se chama transformação de conhecimento em riqueza. Então, quando um governante chegar e falar que eu gostaria que as nossas universidades produzissem mais patentes, o que vocês vão falar para ele? Não é assim que funciona, governante. Se eu tivesse essa previsão, seria muito mais fácil. A América do Norte e os Estados Unidos é o que é, porque eles têm um tremendo investimento em conhecimento fundamental, que você não sabe o que vai virar, e que por você ter uma base, um estoque de conhecimento, à medida que a complexidade da vida vai andando e vai passando, surge um Steve Jobs que chega e fala, pô, que legal, se eu juntar isso, isso e aquilo, vira isso. Ele não chegou aqui e falou, eu vou inventar o celular. Não. Existia uma série de conhecimentos que já eram existentes e que ele
teve a visão de, num determinado momento, botar tudo aqui e gerar um novo produto. Às vezes isso já não era nem uma demanda. Quando ele começou a falar do iPod, a gente quase nem fala mais de iPod, mas quando começou, era uma coisa que quem viu primeiro falou, mas não tem demanda para isso aí. Ele falou assim, eu vou criar a demanda. E criou. Quer dizer, era uma coisa, ele falou assim, o pessoal não sabe ainda o que eles querem, eu é que vou dizer para ele. Mas o fato é o seguinte, ele não parou naquele momento e alguém foi desenvolver tudo. Os conhecimentos estavam lá. E quem é que fez o conhecimento? Vocês, tem que ser curiosos. Aqueles que vão ficar na universidade, ou vão ficar, por exemplo, num Bell's Lab. O Bell's Lab é o laboratório da Bell. Não existe mais, era um laboratório que teve um determinado momento, tinha 50 prêmios Nobel. E era um laboratório de pesquisa privado, de uma empresa. A empresa AT&T dos Estados Unidos, que em um determinado momento tinha um monopólio da comunicação lá, e sabia que era uma área tecnológica, tinha gente fazendo tecnologia, mas tinha gente desenvolvendo pesquisa básica dentro do Bell's Lab. Tá? Muito bem. Então, isso é impossível de prever, e se a universidade não estiver fazendo aquelas pesquisas que às vezes a sociedade, sem entender direito, fala, eu não sei para que eles estão perdendo tempo fazendo aquilo, é por isso. Imagina se 13 anos antes a gente tivesse que perguntar para a sociedade, vocês querem que nós vamos pagar essa pesquisa, que um cara quer entender num tijolo como é que o calor é transmitido? Alguém fala, você não tem nada melhor para fazer na vida? Ele falou, não, mas eu quero entender as equações que regulamentam isso. Eu falei, pô, não vai perder meu tempo e dinheiro, tem gente passando fome, tem problema de segurança na esquina. Sim, e tem tudo isso. E tem também produzir avião para pagar imposto para a gente poder ter riqueza e fazer todo o resto que o governo dá para a gente. Então, vocês veem a dificuldade que existe para traduzir para a população a importância de ter algo que consome 5 bilhões por ano da sociedade, enquanto tem um monte de problema lá fora. Mas como? Tem problema de saúde, tem problema disso. Então, parte dessa resposta, evidentemente que não está tudo. Está aqui. Se você não tiver isso, você vai ser dependente de alguém que faz isso lá fora. Então você só vai importar. Bom, para importar, vocês sabem quantos caminhões de soja você tem que ter para importar um chip eletrônico? Vários. Quer dizer, aí você vai ter que ser campeão de produtividade, vai ter que ter um monte de gente ganhando pouco para produzir muita soja. Claro que agora tem mecanização, mas estou dizendo, mas esse era o conceito. E aí você fica para trás. Então é por isso que nós temos que ter esse tipo de coisa. E nem tudo é só produzir riqueza no sentido de produtos e processos. Há também regramentos de como a gente vive. Então tem um projeto no estado de São Paulo que foi desenvolvido para entender melhor a nossa biodiversidade. Você entendendo melhor a nossa fauna, a nossa flora, você consegue fazer leis. Então, quando a gente está preocupado lá na Assembleia, mas com base em que esses deputados estão fazendo essas leis, eles que não entendem nada? Eles agora estão fazendo lei baseada, considerando os resultados obtidos pela equipe de pesquisadores do projeto Biota-FAPESP e as informações presentes no mapa, áreas prioritárias, fizeram lei. Quer dizer, entendeu? Não é da cabeça de ninguém, não, é em cima de método científico, de conhecimento científico. Para quê? Para a gente poder viver melhor. Para a gente não causar destruição de alguma coisa que ninguém achava que ia ter efeito e tem efeito. Muda clima, faz isso, faz aquilo. Mas não pode ser a gente ser pego. Então tem que ter gente na universidade. Às vezes, mas o que esse cara tá? Tem gente morrendo e tem gente preocupada com as plantinhas. É fundamental ter gente que é curioso, querer saber como é que as plantinhas nascem, como é que elas continuam, como é que elas morrem, o que acontece e assim por diante. Então, esses são exemplos fundamentais. Agora, o Brasil precisa mais pesquisadores? O que vocês acham? Ou nós já temos muito? Acho que sim ou acho que não? Acho que sim. Quanto mais? 2 vezes mais? 3 vezes mais? 10% mais? Precisa muito mais. Muito mais. Esse é um quadro, vocês não estão vendo, basta dizer que quanto mais clara a cor, e o nosso é o mais clarinho, menor é o número de pesquisadores por milhões de pessoas, não é? E quanto mais escuro, é quanto mais você tem. Então, não é à toa que países como da América do Norte,
né? Austrália, alguns europeus, são os que têm maior relação de pesquisadores por população. O Brasil está no menor nível. Não é? Vocês vão ver agora um pouco melhor esse dado. Então, aqui à esquerda, nesse gráfico, são países da América Latina, e eu quero só mostrar o Brasil. O Brasil tem 1,48, não é? Nessa relação, versus, para vocês terem uma ideia de grandeza, 15,9 de Israel. Ou, se vocês quiserem ficar em torno dos números dos Estados Unidos, da China, etc., entre 8 e 9. Então, 1,48 para 8,9. Ou seja, com esse parâmetro de países que têm esse número, nós precisamos aumentar muito. Então, é um problema muito sério. Vocês vão ver que um dos grandes dilemas da universidade hoje é você continua expandindo o sistema, custa caro expandir o sistema. Ou você foca em pessoas que estão trabalhando, são muito boas e tem que começar a fazer coisa de alta relevância. Às vezes não dá para fazer as duas. E infelizmente nós temos que fazer as duas coisas. Nós temos que competir com quem já está numa posição madura, que não precisa mais expansão. Nós estamos aqui embaixo. Então nós precisamos subir, mas nós precisamos também fazer coisa de qualidade. E em geral você faz qualidade quanto mais gente você já tem trabalhando. Então vocês veem que a nossa tarefa não é simples. E cada vez que você toma uma decisão dessa, você está priorizando o que você quer fazer. E custa dinheiro. E não vai ter dinheiro para tudo. Então como é que você faz as coisas aqui no Brasil? Todas as universidades têm que fazer a mesma coisa. Então, qual universidade é melhor? A Federal do Acre ou a Universidade de São Paulo? As duas são muito boas, só que são completamente diferentes. A Universidade Federal do Acre tem uma importância fundamental para o seu ambiente onde ela está, mas ela é completamente diferente da Universidade de São Paulo. A Universidade de São Paulo tem muito mais infraestrutura, tem outra história, está num estado que é diferente. Então você não pode perguntar qual que é melhor, qual que é pior. Elas são diferentes. E você não pode exigir que na métrica de avaliação das duas, você vai utilizar a mesma métrica. Porque daí, dependendo da métrica, se for por produção científica, adivinha quem que vai sair em primeiro? A Universidade de São Paulo. Por outro lado, se eu tiver métricas que consigam capturar a importância local para o ambiente, de transformação do ambiente da Universidade Federal do Acre, pode ser que ela dê de 10-0 na USP. Porque a USP já está num ambiente muito mais organizado e ela tem que priorizar em outra área. Os indicadores para receber recursos, para professores, para aumentar, são os mesmos. Então, essa é uma doença brasileira. Todo mundo tem que fazer a mesma coisa, igual receber a mesma coisa por isso. Não vai funcionar. Parece que é muito democrático. Isonômico. Todo mundo igual. Não é. As coisas são diferentes. E nós temos que lidar com coisas diferentes de maneira diferente. Essa é uma dificuldade. Quem tem um irmão e uma irmã em casa, provavelmente já viu. Não adianta chegar e falar que vai ter que ter o mesmo número de roupa para os dois. Não. Numa determinada fase, a mulher vai ter mais roupa, roupa mais complicada que a do homem e vice-versa. Não adianta você querer dizer que é igual. Não é igual. Daí vão ter outras coisas que vão ser diferentes entre os dois. E por que a gente não pode fazer isso para o resto? Porque tem essa doença aqui no nosso país que se chama isonomite. Quer dizer, aqui tudo tem que ser, todo mundo tem que fazer igual, tudo igual, e não vai funcionar. Porque primeiro é ineficiente, segundo não tem recurso para todo mundo querer fazer as coisas todas iguais. Então esse é um problema, vocês têm que saber desde o início, um problema a ser vencido. Então, não só nós temos o problema da quantidade, mas nós temos um outro problema que é diferente. Esse gráfico da direita, ele está mostrando aonde é que estão esses pesquisadores no Brasil, onde é que eles trabalham. Então, o que é vermelho aqui? Vermelho são as instituições de educação superior. Tradução, universidades. E azul, business enterprise, empresa. No Brasil, mais de 60%, e infelizmente, com a crise, ou de maneira esperada com a crise, olha o que está acontecendo desde 2006 até 2010. E que sorte que nós não temos o resto aqui. Né? O que está acontecendo? Já tinha pouco trabalhando na empresa e agora tem menos ainda. Então eu pego um de vocês, que são ótimos candidatos a serem excelentes alunos, e eu falo, que maravilha, você é tão bom, você tem que ficar na universidade. Não!
tem vida inteligente fora da universidade. Nós precisamos de você lá fora. Nós precisamos de você transformando as coisas lá fora. Esse é um outro erro que nós temos aqui. Achar que a universidade é uma galinhona de braços abertos e que todas as pessoas que são boas ou inteligentes ou as mais tem que estar dentro da universidade. Não, tem que estar fora da universidade. Tem que transformar o mundo. Tem que transformar a política, tem que transformar as empresas, tem que transformar a nossa vida. Lembre-se, tem vida inteligente fora da universidade também. E o Brasil e poucos outros países não considerados de primeira linha são aqueles onde o grosso dos egressos das universidades, principalmente os doutores, eles vão de volta para a academia. Lá fora é o oposto. 80% vai para o setor privado, 20% fica na academia. Aqui é o contrário, 80% fica na academia, 20%. Ou seja, nós não vamos fazer a roda girar. Nós não vamos auxiliar a sociedade a transformar conhecimento em riqueza, de sorte que nós vamos começar a espalhar a riqueza para todo mundo e melhorar a condição de vida. Então esse é um problema que vocês frequentemente vão encontrar aqui. Isso está melhor ilustrado, por causa da iluminação vocês não estão vendo direito, mas o que esse gráfico aqui de baixo está mostrando é exatamente onde está essa alocação. Tem vários países, então não vamos nem falar aqui em Argentina, a África do Sul, etc. Vamos começar só comparar a barra laranja que vocês estão vendo aqui embaixo, que é dos Estados Unidos, da China e etc., onde cerca de 60% a 80% dos doutores estão nas empresas. E olha a barra do Brasil, é o contrário. Aqui a maior parte está na universidade, nas instituições de nível superior. Tem que mudar isso. E essa é parte daquela dificuldade, porque nós ainda temos que expandir o sistema, mas nós temos que começar também a fazer o sistema funcionar. Essa é uma dificuldade que nós temos, mas nós não podemos fugir desse problema. O Brasil precisa investir mais em pesquisa e desenvolvimento? Vocês acham que a gente investe pouco ou bastante? Somos a 10ª economia mundial. E aí? Quão pouco? O pouco, acho que já está todo mundo, se fosse 50-50, né, jogar uma moeda, eu iria para esse lado aí. Mas, quão pouco? Vocês têm alguma noção de grandeza? É bem pouco. Então, aqui você tem, por exemplo, em vermelho, o que os Estados Unidos aplicam. Cerca de 2,5% do PIB, de todas as riquezas produzidas, são aplicadas em pesquisa e desenvolvimento. Estados Unidos é um exemplo de uma economia madura, ela não está em transformação. Ela já atingiu aquilo lá, ela mantém aquele setor. Muito bem, agora olha, por exemplo, Coreia do Sul. Quase 4,5% do PIB vai para pesquisa e desenvolvimento. Então, a Coreia do Sul, quando eu nasci, no começo da década de 60, era praticamente igual ao Brasil. Hoje, é uma situação completamente diferente. Em termos de educação, em termos de tecnologia, em termos de renda per capita, etc., nos deixou no chinelo. Um país eco, desse tamanho. Tá? Muito bem. Isso aí é só público ou é também de... Depois eu vou dividir, mas eu já vou te adiantar que o grosso é privado. De maneira geral, a porcentagem pública, que é uma outra diferença, aqui no Brasil, deixa eu só mostrar outro gráfico que vai ficar claro. É uma excelente pergunta. Mas eu já vou adiantar que o grosso é privado. Em geral, nós aplicamos pouco, mas a porcentagem do que tem aqui de investimento público não é muito diferente da que tem lá. O que não tem aqui é o investimento privado. Bom, por que tudo isso é relevante? Porque, de maneira geral, as economias que têm melhor qualidade de vida, as mais ricas, são as que investem mais e têm mais pesquisadores, que é o que esse gráfico está procurando mostrar. Então, aqui embaixo, você tem quanto que você investe do PIB. Lembra, nós estávamos por volta de 1,1%, que nos coloca mais... O Brasil é essa bolinha cinza aqui. O tamanho da bola é a quantidade de dinheiro que você está alocando. Aqui, nesse gráfico, é quantos pesquisadores você tem, a razão de pesquisadores para a população. Então, vocês veem que aqui está os Estados Unidos, vários dos países desenvolvidos, e nós estamos aqui atrás. Vocês se lembram que nós somos a 10ª economia? Bom, nós não somos a 10ª bolinha aqui. Então, tem alguma coisa errada. Não é que está errado, nós só dependemos da nossa economia de commodity. Esse que está errado. E quando a gente tem bonança, a
A gente não está fazendo os investimentos certos. Agora nós estamos em crise. E está pior ainda, porque não estamos nem aproveitando oportunidades também. Há 3 dias atrás foi anunciado que vai ter uma diminuição de 40% do orçamento do Ministério de Ciência e Tecnologia. Se já está ruim, imagino que vai ficar para o ano que vem. Não é? E lembrando que a atividade de pesquisa não é como elevador. Elevador, você para, acabou a energia, o que acontece quando a energia volta? Ele sobe. Pesquisa, parou, quando ligar, você já desceu. Você vai ter que remar tudo de novo, e os outros continuaram subindo. Então é incompatível essa ideia de liga e desliga. Então, o entendimento disso para os nossos políticos e governantes é muito difícil. Porque mesmo em época de crise, se você parar o investimento, você não vai ficar no mesmo lugar, você vai para trás. Quer dizer, você tem que estar ciente de que isso é o que está acontecendo. E a impressão que a gente tem é que eles não sabem disso. Então, o investimento do Brasil é baixo, 1,1%. Em 2008, nós fizemos um plano, era esse mesmo número, que era para estar com 1,4% em 2014. Evidentemente, isso não funcionou. Como São Paulo é um grande investidor em pesquisa e desenvolvimento, se você tirar São Paulo daqui, vai para 0,9%. E se você olhar São Paulo sozinho, é 1,6% do PIB de São Paulo vai para pesquisa e desenvolvimento. Esse número nos coloca muito próximo dos países da OECD, o que não está tão ruim assim, entre 1,8% e 2%. Mas quando você pega o Brasil como um todo, nós estamos devendo aí. E aqui está um pouco a sua pergunta das fontes para o caso do Brasil. Então, aqui no caso do Brasil, business, o privado é 45%. E o público aqui é cerca de 60%. Mas isso considerando 1,1%. Nos outros países, você continua com essa relação do meio a 0,6% é público, só que quando você vai lá para o 4,5%, tudo que vai acima de 0,6% é privado. Então, o Brasil está mais ou menos no 0,6%, só que como ele investe pouco, quer dizer, dá quase que 50-50. Mas para subir, não é claro que o público vai subir na medida que você aumentar esse conjunto aqui, de riquezas e assim por diante. Mas quem tem que subir mesmo é o privado aqui no Brasil, fundamentalmente. Os dois vão ter que subir, mas você vai ter que subir muito mais o privado. E é isso que a gente não conseguiu. E por que a gente não consegue, de certa maneira, fazer isso? É porque os empresários não querem investir? Talvez até ocorra em alguns casos isso, mas não é. É porque nós temos uma economia fechada. Uma economia fechada não estimula você a competir. Por que eu vou arriscar e contratar um físico para me desenvolver projeto, etc., se eu continuo vendendo a mesma coisa? Eu não tenho que competir. Enquanto isso estiver acontecendo, não adianta. As universidades todas, que vocês provavelmente vão entrar, que vocês vão entrar em boas universidades, vão ter estratégias de empreendedorismo. Quer seja pelo pró-reitor de graduação, quer seja pelo coordenador da agência. E sabe qual é a sensação deles? A sensação nossa que estamos na gestão da universidade? Nós estamos enxugando gelo. Porque daí o meu aluno vai sair para montar uma empresa, e quando você monta uma empresa hoje, você tem que ser competitivo. Não é no Brasil, não é em São Paulo, é globalmente. E não vai conseguir. Se você tiver que comprar insumos importados, os impostos que você vai pagar porque a economia é fechada, não vão deixar você ser competitivo. Nós, dentro da universidade, vamos continuar estimulando, mas não vai conseguir. Tá? E vocês vão ver também que os 80% que tinham estar sendo empregados nos laboratórios de P&D não vão ser empregados porque não tem esses laboratórios de P&D, com raras exceções. É por isso que hoje uma das estratégias da universidade é facilitar esse trânsito entre a universidade e as empresas, para que gradativamente, com menor risco, elas consigam eventualmente desenvolver seus laboratórios de P&D. Agora, a lei que regulamenta tudo isso, para ninguém fazer isso debaixo dos panos, é recente. Quer dizer, o novo marco de inovação do Brasil tem 2 anos, ainda está sendo regulamentado. E é isso que vai regulamentar você fazer de maneira transparente, aberta, regular o trânsito de pessoas, trânsito de capital e de propriedade intelectual entre a universidade e as empresas. Isso é fundamental, senão o país não se desenvolve. Quais são os tipos de problemas que precisam de solução no Brasil e no mundo? Porque hoje não tem só problema. Claro que nós temos algumas coisas particulares, mas de maneira geral são problemas mundiais. Então a natureza dos problemas que nós temos hoje é diferente. Então veja o seguinte,
Um dos grandes problemas que nós temos é direitos humanos. Qual é o tipo de formação que alguém vai trabalhar em direitos humanos precisa ter? Aqui estão alguns exemplos. Vai ter que ter direito internacional, sociologia, saúde, cultura e antropologia. Ué, qual é a escola que você vai entrar para ter tudo isso aí? Agora nós já estamos começando a falar da escada versus a alavanca. Isso tem que ser feito na universidade. Porque a universidade tem que dar condições para você, dependendo do teu desejo, da tua vocação, você começar a ter chance de fazer esses links ainda durante a graduação. Então, um grande esforço que as unidades da USP têm hoje, orquestrada pela Pró-Reitoria de Graduação, é diminuir o core, o tamanho do currículo para cada disciplina, então da física, da medicina e etc., para que você permita que os alunos, dependendo da sua vocação, comecem a explorar. O aluno da medicina vai ter aula na física, o da física vai ter aula no direito, e assim por diante. Porque se nós não tivermos isso, os tipos de problemas que nós precisamos abordar hoje, eles não são mais problemas que você poderia simplesmente ter uma pessoa especializada num campo para ele poder atacar. Mobilidade. Tem alguém de São Paulo aqui? Bom, depois você conta para o pessoal como é que é a vida lá, como é que a gente faz para ir de um lugar para o outro em São Paulo. Então, você vai ter que conhecer urbanismo, você vai ter que conhecer sociologia, engenharia, energia, logística, direito, gestão pública. Ué, qual que é a faculdade que você vai fazer? 5 faculdades. Está bem que você possa considerar que você pode fazer um mestrado, número, doutorado, mas não. Você tem que começar a se ambientar desde o início com essas questões. E isso só pode ser feito numa universidade que tenha vocação para ter ensino de qualidade, geração de conhecimentos, pessoas que podem decodificar conhecimento de fora, ser crítico, ter conhecimento interno e assim por diante. Então, hoje, até algum tempo atrás, vocês eram avaliados na universidade por provas individuais. Hoje, com ensinos misturados entre presenciais e à distância, grande parte da atividade que vocês vão ter na sala de aula é o que vocês estavam fazendo meia hora atrás. Vocês não estavam trabalhando 3 de cada vez? Na universidade, isso até pouco tempo atrás, não era visto. Hoje é isso que nós queremos. Você tem que começar a trabalhar em conjunto. Como é que eu vou formar um médico que tem que estar num centro cirúrgico, lidando com perfusionista, com enfermeira, com pessoas de sala, se essas pessoas não foram treinadas para trabalhar em conjunto? Ah, mas ele é o melhor neurocirurgião, faz isso, faz isso. Não adianta. Só ter ele funcionando bem não vai dar sucesso. Você tem que começar a ter, e isso se repete dia após dia, exemplo após exemplo. Inovação. Você precisa, em vários aspectos da inovação, conhecer cognição e criatividade, um dos grandes desafios que nós temos hoje. Tem físicos, matemáticos trabalhando nessa área, quer dizer, uma parte analítica muito importante. Sociologia, direito, propriedade intelectual, aspectos relacionados à administração como competitividade, inovação e desenvolvimento em gestão pública, gestão do conhecimento, a criação, áreas de domínio, onde inovar, se é na saúde, na tecnologia, na sociologia. Ou seja, não é coisa que você vai aprender num lugar só. E você tem que começar a ser contaminado por todas essas vertentes enquanto você está na universidade. Então, vocês viram a diferença de pensar só na universidade como um curso profissional que eu saio e vou ganhar mais dinheiro? Isso ainda existe. Mas você não será um líder, você não será um cidadão, você não poderá influenciar de maneira efetiva a sua comunidade e a sua sociedade. E é isso que nós queremos. É isso que uma universidade como a USP e várias outras estão procurando fazer. Não dá mais para fazer aquelas coisas quadradinhas e que não precisava ninguém nem se conhecer e não ter esforço nenhum e as coisas aconteciam automaticamente depois. Isso não existe mais. Hoje está mudando. Então, vocês, para entrar na universidade, vão ser aqueles que guardam melhor conhecimento, que são treinados para fazer o vestibular ou um determinado exame. O que vocês vão ter que fazer dentro da universidade é algo completamente diferente. A começar, para quem é a responsabilidade do curso. Até alguns anos atrás, a responsabilidade do curso era do professor. Por quê? Ele é o transmissor de conhecimento. Não tem mais isso. O conhecimento está aí hoje, está na nuvem. Só que tem conhecimento demais. Então hoje você precisa de um coach. Você precisa de pessoas que podem te tutelar nesse processo. Está todo mundo se reinventando. O aluno e o professor. Agora, a responsabilidade está indo muito para o aluno. Você tem que saber, no primeiro dia, o que é esperado de você e quais são os instrumentos que você vai ter à sua disponibilidade. E aí começar a se organizar
aprender a trabalhar em grupo e ter bons tutores. Isso é que vai diferenciar uma faculdade da outra. Quer dizer, aonde que eu tenho os bons tutores? Porque conhecimento é acessável pelo Google hoje. Só que é demais. Quer dizer, e é coisa que às vezes nem está filtrada. Então você vai precisar de alguém que te auxilie a navegar nesse processo. Outros exemplos na área de medicina, aqui enfatizando no desenvolvimento de uma droga, você precisa hoje academia, indústria e empresas não governamentais, quer dizer, que não visam e que não visam lucro, porque é um processo muito complexo, muito caro e muito custoso. E se não houver essa integração dos agentes, a droga que vai sair do outro lado depois de 10, 15 anos vai custar muito caro. E aí não dá para ninguém pagar. Então tem determinados tipos de câncer que hoje o custo é 100 mil reais por ano. Quem pode pagar isso? Primeiro, quantos tem seguro-saúde privado no Brasil? 45% da população. 55% não tem. E aí? Como é que nós vamos fazer? O que adianta ter uma droga desenvolvida que é muito cara se as pessoas não podem usar? Ou se o sistema não consegue pagar? Então hoje você tem que ter engenharia, criatividade para desenvolver coisas que tenham risco menor, custo menor, mas que tenham uma abrangência maior. Vocês vão ver durante o seu curso que inovação significa fazer algo mais eficiente a um custo menor. Na medicina, isso não vale, é o contrário. Cada inovação que a gente faz, frequentemente aumenta a eficiência, só que o custo vai lá para cima. É insustentável. Isso não funciona, não dá. E essas são as oportunidades que nós temos para começar a virar o jogo. Tem que começar a pensar em inovação da forma que inovação aumenta a eficiência e diminui custo. Porque senão nós não resolvemos. Então são problemas hoje que são muito grandes. Eles não podem mais ser atacados por pessoas que são só um super especialista numa pequena área. Evidentemente que nós vamos precisar de pessoas que conseguem ir profundamente, mas você tem que saber fazer links, você tem que saber fazer as ligações apropriadas para poder atacar esse tipo de problema. Muito bem. Quem pode prover esse tipo de entendimento criativo? É a universidade. Esse é o ponto que eu gostaria de colocar. Nós começamos discutindo se era uma escada ou uma alavanca, e eu espero tê-los convencido, pelo menos em parte, de que, dependendo das escolhas que você fizer da universidade e qual for a sua disposição enquanto fazer esse curso, que depende muito mais de você do que da instituição, você vai fazer disso uma alavanca. E quem é a USP? A USP é uma universidade muito grande, para qualquer nível de comparação, nacional ou internacional. Ela está localizada em 8 campi, em 8 locais, falta um aqui que é em Santos, o principal é em São Paulo, mas nós temos aqui em São Carlos, Ribeirão Preto, Bauru, Pirassununga, Lorena, Piracicaba e mais recentemente coisas também em Santos. Nós temos 42 unidades de pesquisa e ensino, 7 institutos de pesquisa, 4 hospitais, 2 hospitais associados e 4 museus. Quem já foi no Museu do Ipiranga de São Paulo? Quantos vocês sabem que esse museu é da USP? É da USP. O MAC, que está lá, que é o museu também, aquele que está no Ibirapuera, no prédio novo, que era o antigo prédio do Detran, também é da USP. Quer dizer, isso é fundamental, é importante, custa, a USP está tendo que suar a camisa para poder honrar seus compromissos, mas é de uma riqueza muito grande. São não só para melhorar a cultura da população, mas para pessoas que fazem pesquisa com esse tipo de material. Então, a universidade, ela tem hoje cerca de 15 mil servidores não docentes, 6 mil servidores docentes e praticamente 100 mil alunos. Cerca de 96 mil alunos, sendo que 2/3 são de graduação e 1/3 de pós-graduação. Então, para qualquer medida, é uma universidade muito grande. E, evidentemente, tem as suas vantagens e desvantagens. E como ela existe, nós temos que capitalizar em cima das vantagens e tentar reduzir o impacto de ter uma universidade desse tamanho. Então, essas eram as discussões que a gente... a temática que a gente queria abordar com vocês. É quase que uma provocação, e a gente espera continuar um pouco agora o debate,
de pensar nesse passo futuro que vocês vão fazer, quer dizer, se vocês vão fazer da universidade simplesmente uma escada, que ela é, ou se vocês vão fazer dela uma alavanca. E espero que grande parte de vocês decidam procurar a alavanca da USP. Né? Existem outras universidades, mas eu garanto para vocês que essa é uma boa alavanca. Obrigado. Deixa eu só perguntar uma coisa. Como é que vai ficar com a questão dos horários? Bom, para vocês? É para vocês. Não, para gente. Não, eles não têm que terminar a é preparação. mais flexível que o de vocês. Mas tem uma pequena discussão, acho que dá agora. Né? Não, porque não tem horário aí o próximo. Bom, então, boa tarde a todos vocês. Antes da gente abrir, eu vou falar só rapidamente, depois de uma apresentação dessa, que é para ser instigante, né? Tá certo? Então, que é para vocês pensarem, especialmente o pessoal que está no terceiro ano, já está com a cabeça um pouco mais focada no que vai fazer, mas como tem alunos do primeiro ano, então dá para você refletir mais, inclusive, do que vai fazer adiante. Eu só queria colocar acrescentar um ponto nessa discussão, que tem a ver mais com o conceito de escada, tá? Tá mais no nível fundamental do que no estado excitado da coisa, certo? Então, fundamentalmente, quando você olha para o papel de cidades, como essa que o professor Krieger acabou de apresentar, onde está o campus da Universidade de São Paulo, você pega a cidade de São Carlos, aí eu vou falar como pessoa do IFSC, docente do IFSC, mas também pessoa que chegou aqui em São Carlos num dado momento para estudar, como vai acontecer com vocês num determinado momento. O Hamilton também é aqui de São Carlos, então nós que conhecemos um pouco a cidade, e quanto que a cidade muda com relação a isso. Então eu vou falar da escada em dois sentidos. Um é a escada para a cidade, né? Quando você traz uma universidade como essa, que foi apresentada, para a cidade de São Carlos, que é uma cidade do interior, tá certo? Então o pessoal que tem gente de São Paulo, uma cidade do interior que vem para cá. Se você olha a origem da cidade, a cidade ela é uma cidade que começou essencialmente baseado no agronegócio. A maior bacia leiteira que tinha no estado de São Paulo ficava na cidade de São Carlos, uma cidade chamada Cidade do Clima. Vocês devem ter passado um bocadinho de frio esses dias aí. Exatamente por isso, que era uma cidade que tinha então condições e um ambiente para você ter um leite que era um leite de alta qualidade. Então isso era um ponto importante do ponto de vista econômico. Você sai dessa década de 40, 50 do século passado e vem para o século atual, em 2017, quer dizer, o que acontece é que parte desse processo que foi apresentado, o quanto de mudança que você traz na família quando você tem a primeira pessoa que fez um ensino superior. Então, se você olha para as pessoas que vocês conhecem, você vê alguém que na família lá, um ou outro que fizeram o ensino superior. Você vê essa pessoa depois de todo o processo de formação dele, o quanto que mudou. Essa pessoa ela serve como guia para os mais novos, tá certo? Porque estimula os mais novos, além da questão econômica que foi colocada. Na cidade acontece a mesma coisa. Você pega uma cidade como essa cidade ela era uma cidade que tinha uma economia baseada naquilo que é tradicional, e hoje, 2017, ela é uma cidade em que você tem por volta de 800 empresas de base tecnológica. Não sei se vocês tiveram a oportunidade de conhecer alguma nessa semana, que antigamente tinha um passeio que se fazia em uma delas, pelo menos. Então, o que acontece é o seguinte, o que ocorre é que essas empresas que estão aí, são essas que o professor Krieger estava dizendo. São essas em que saíram, as pessoas que saíram daqui, desse instituto, e aí do campus, aqui da engenharia, da química, da matemática, da computação, e saíram e se juntaram. Colegas de república. Pessoas que se encontravam em diferentes momentos, ou para jogar, ou para cantar, ou fazer alguma coisa. Essas pessoas começaram a pensar no que poderiam fazer. E em cidades como essa, parte daquilo que acontece fora do Brasil, acontece de maneira que mexe com a economia. Se você pensar que você tem 800 empresas que trabalham com pessoas que saíram da universidade, que geram um produto como isso, se você imaginar que cada uma dessas empresas você tem por volta de 15 pessoas,
Isso dá para você ter uma ideia de quanto que é a população de pessoas empregadas, essencialmente, nisso. Então, o que acaba ocorrendo é que, para cidades, de uma maneira geral, é fundamental que você tenha universidades, mas universidades do tipo dessa. Quando o professor fala da mudança, do quanto que você tem que fazer, o quanto que isso depende de você ter gente trabalhando tudo, isso é fundamental que vocês tenham claro que é o seguinte, isso faz com que a economia se altere como um todo, mas o bem-estar da cidade também. Quando você olha para a cidade, todas as cidades que têm universidades públicas, as cidades crescem se você tem uma universidade que é uma universidade que faz pesquisa. Então, fundamentalmente, quando você faz perguntas, ainda hoje, você faz pergunta em 2017, quanto é que paga para estudar na USP? As pessoas perguntam isso ainda hoje. Quanto é que paga para estudar na USP? Quer saber quanto é que paga, quanto é que custa, quanto é que deixa de custar. Por quê? Porque na televisão ele só vê propaganda da faculdade tal, universidade tal, não sei o quê, todas particulares. Todas que estão envolvidas com pagamento de mensalidade. Essas são, na concepção, daquilo que nós chamamos de faculdade. Ou seja, você vai lá e forma pessoas. Se forma bem ou não forma tão bem, isso é um outro problema, tá certo? Mas o que tem é o seguinte, forma gente. Às vezes em batelada maiores do que seria adequado, mas formam gente. Aqui também se forma gente. Veja que entre graduação e pós-graduação, acabou de mostrar, nós somos em 100 mil alunos nessa universidade. Só que parte de tudo que está colocado e do Estado de São Paulo depende dessa universidade. O que saiu de pesquisa não é que é só dessa, mas depende fundamentalmente dessa universidade. Porque essa universidade é também uma universidade de pesquisa. Então, cidades como essa, Ribeirão Preto, são as duas cidades que tiveram uma mudança muito grande com a chegada do campus da Universidade de São Paulo. Então, isso faz muita diferença. E isso, a última coisa é o seguinte, isso só acontece se tiver pessoas que realmente queiram dar o passo adiante. Quer dizer, você ficar pensando, olha, eu vou entrar, eu vou fazer física. Daqueles desafios, direitos humanos, mobilidade, faltou colocar os físicos, porque físico é que nem gasta. Tudo quanto é lugar cabe, certo? Então, a gente pode trabalhar nisso tudo também. Então, a questão toda é o seguinte, quando você olha para isso, você diz assim, o que precisa? Eu preciso da pessoa que tem que pensar adiante. Não basta eu pensar exatamente igual o meu colega. A ideia de você ter as pessoas na República, em que você vai discutir temas e coisas que são completamente fora da sala de aula, completamente fora do que você acha, que daí que vai sair aquilo que é a inovação. Então, tem um exemplo muito clássico que você diz o seguinte, você tem uma calçada cheia de folha. Muitos passam reclamando das folhas. Alguns passam, chutam e desenvolvem um equipamento para coletar as folhas. Essa que precisa, essa pessoa que precisa. Vocês estarem imersos aqui, porque essa escola ela tem uma característica importante, que continua, eu imagino, do tempo que eu estava aqui, que é o que é chamado de, deve ter falado para vocês no primeiro dia, que é a imersão total, manhã, tarde e noite. Certo? Manhã e tarde e noite sob vigilância. Certo? E aí vocês vão ter ainda hoje, um pouco de refresco, mas tem que terminar a apresentação, e amanhã é o grande dia, em que aparecem perguntas de todos os tipos, certo? Eu já tive a honra de estar 4 anos aqui fazendo perguntas. E o que se espera de vocês? A mesma coisa que eu estou dizendo agora. O que se espera é que vocês façam um pouco a mais. Porque vocês foram selecionados entre um grupo de estudantes que tinham interesse de vir conhecer o Instituto. E vocês são pessoas que passaram bem por algum desses processos. Olimpíada de A, B, C ou D. Ou conseguiram convencer a comissão organizadora, mandando um ofício muito legalzinho lá. Então, vocês conseguiram passar. Chegaram aqui. Amanhã quem vai falar de difração tem que pensar não só na apostila que está com vocês, do que está falando da difração, mas o que você vai fazer a mais com isso? O que você vai fazer a mais com isso? Vocês vão ter, quantos minutos? 5 minutos? 10 minutos? 10 mais 5. 10 minutos. Então veja que você, além de fazer o experimento, além de mostrar, além de gaguejar aqui na frente, além de tremer, está pedindo para você fazer um pouco a mais. Se você fizer um pouco a mais, além de tudo que você já fez a mais até agora, certamente você vai conseguir na universidade responder parte daqueles problemas. Nós já chegamos numa idade em que, quando começamos, na idade de vocês, a nossa expectativa era outra. A expectativa do Brasil era outra. Hoje,
a expectativa ela é muito mais global. Espera-se dos jovens, todos os jovens, que vão fazer coisas diferentes. Eu tenho uma filha pequenininha, tem 6 meses, certo? Só que quando eu dou o tablet para ela, ela segura já, certo? Daqui a um ano ela vai estar fazendo assim. Você acha que ela vai fazer algum desses cursos nossos? Nós não sabemos quais são os cursos que vão ter no futuro. Então, veja que o desafio é muito grande para todos, porque também nós não sabemos o que vai vir pela frente. Mas, essencialmente, o que tem é o seguinte: vocês, daqui a 4, talvez mais 4, para fazer doutorado em física, um bom cara faz em 8 anos. 4 mais 4. Certo? Muito bom. Para ser muito bom menos, dá para fazer em 10. Tá certo? Então, o que acontece é o seguinte: nós estamos falando daqui 10 anos na sua vida. Ou daqui 4 anos. Qualquer outro curso que você for fazer. Tem muita coisa pela frente. Veja que 10 anos atrás, veja que o exemplo que ele colocou, foram 13 anos. 13 anos de um estudo básico virou um estudo que é um estudo diretamente ligado à questão econômica. Então, o tempo joga a favor de vocês. O tempo está a favor de vocês. Então, a forma de pensar, a forma de refletir, a forma de ser, o que eu vou ser diferente. O que eu vou ser diferente? Não é competitivo, é diferente. Competitivo todo mundo é. Olimpíada tem uma vantagem enorme, que é treina você, treina. Nós não precisamos de pessoas treinadas. E aí você faz com robôs. Você constrói um robô, treina ele, ele vai lá e faz. Nós precisamos de pessoas criativas. Então, para ser criativo, você tem que ser diferente. Senão não adianta. Senão você não vai resolver. Você não vai chegar naquilo que ele está colocando. Então, para poder passar de um estágio para o outro, tem que refletir um bocado. Tem que refletir um bocado. E não pode ter medo. Não pode ter medo de arriscar. O que vocês têm a favor de vocês? A juventude. Entrou na universidade, começou a fazer o curso, não importa qual universidade, não gostou, é muito simples. Faz outra coisa. Parte para outra coisa. Não se frustra, não cobre muito, que é o que acontece. O que a gente encontra, o professor Krieg e eu, Hamilton na universidade, é você encontrar uma pessoa que fez anos de Olimpíada, passou em todas as Olimpíadas que tinha, fez medalha de ouro, de prata, de bronze, aquelas de alumínio que ele fez em casa, todas. Certo? O que acontece todo é o seguinte: ele entra, chega os primeiros 2 anos num curso que talvez ele sonhou a vida toda fazer, o cara se frustra porque ele achou que ele ia começar já a trabalhar com aquilo que ele sempre pensou na vida. Aí chega lá e tem aula de cálculo 1, matemática, física 1. Fala assim, mas eu já estudei isso. Então aí às vezes a pessoa se frustra por isso. E aí acaba que você não dá o passo adiante. Então, se você achar que fala assim, eu comecei a fazer, não é isso, o melhor é você trocar. O melhor é você trocar. Troca e pensa adiante. Então assim, é preciso você estar na universidade para criar as coisas? Não, não é. Não é mesmo. Está cheio de gente aqui em São Carlos que começou a fazer o curso, depois de 2 anos montou uma empresa, está melhor financeiramente do que a gente. Eu espero que tem gente até pagando para você fazer isso, que você acabou de mostrar. Então, é assim, aproveite aquilo que tem a favor de vocês. Mas, fundamentalmente, tenham a cabeça aberta, tenham a mente aberta. Não se cobrem demais em cima daquilo que é um processo de Olimpíada, que é de competição. E não deixem ser cobrados também. Certo? Isso também acontece demais. Então, basicamente, esse é o recado que eu queria deixar para vocês aí, em cima, só para complementar o que o professor Krieger falou. E aí relembrar um pouco do tempo aqui da escola, que para mim sempre foi muito bom. E seria legal se vocês tivessem algumas perguntas aí. Vamos lá. Vamos lá, vamos sentar aqui. Vamos organizar aqui. Quem quer fazer pergunta aí? Vamos lá. Perguntas. Senão eu vou fazer uma para o Krieger. Começa para esquentar. Vamos lá, pergunta aí. Quem vai perguntar? Pode perguntar qualquer coisa, gente. Qualquer coisa. Diga aí, pronto. Só falou sobre que o processo de admissão na universidade era muito passivo, que precisava mudar. Existe uma previsão para fazer essa mudança? Boa. Futuramente? Boa. Eu vou ali na esquina e volto já. Eu acho que isso, a Universidade de São Paulo deu um passo importante nos últimos 2 anos. Eu vou falar isso, mas o pró-reitor de graduação é ele. Mas deixa eu só colocar, porque eu acho que isso é fundamental. São mudanças difíceis,
Vocês sabem que uma universidade tradicional como a USP, ela é como um transatlântico. Se você quiser fazer uma curva muito fechada, você não consegue. E eu acho que depois de várias tentativas e liderança e persuasão, a universidade topou fazer uma primeira mudança que foi com todos os cuidados, né, porque uma série de reservas quanto ao processo do Enem, mas hoje nós estamos já, e as unidades estão começando a se sentir mais confortáveis com isso, elas determinam quantos, qual é o sarrafo que vai ser colocado, etc. Eu acho que isso é uma questão de preparação, é amadurecimento. Porque antes era simplesmente, pelo nome que a USP tem, ela atrai as pessoas. A pergunta que eu tenho para você, né, de certa maneira, é, por exemplo, a Faculdade de Medicina, que é a minha. Nós pegamos os melhores alunos. A pergunta que eu tenho é, será que eu estou pegando o melhor aluno de Manaus? O de Belém? Bom, se ele não tiver dinheiro para pegar um avião e vir fazer a FUVEST, eu não estou pegando. E eu tenho que pegar esse aluno. A universidade, você lembra que eu coloquei ali na missão, aliás, ela está aqui em cima ainda, é pegar, escolher os melhores preparados, os melhores talentos, independente de qualquer outra coisa. Ele pode ser rico, pode ser pobre, pode ser branco, pode ser preto, amarelo, o que for. Esse que é a missão da universidade, né, para ela poder retornar à sociedade o que ela tem. Então eu acho que é uma questão de tempo. É muito difícil de dizer, vai ser em 6 meses e tal. Eu já conversei muito com eles a respeito, né, com o pró-reitor de graduação, com o reitor, a respeito dos medalhistas. Lembra que nós temos uma série de regramentos na nossa Constituição que enfatizam muito aquele ponto da isonomia, igualdade de tudo. E isso às vezes vai para um ponto que vira do avesso o conceito. Então eu acredito que é uma questão de tempo, isso é inexorável. Porque não é possível, existindo modelos no mundo todo fazendo isso, e as nossas melhores universidades continuar aqui no berço esplêndido esperando os alunos vir. Nós é que temos que ir atrás dos alunos, como nós estamos fazendo aqui agora. O professor Hamilton quer fazer um comentário? Só um comentário rápido, na fala do professor Krieger e também do professor Hernandes, foi discutido um pouco sobre essa diferença entre informação e conhecimento, não é? Então, eu confesso que estou muito assustado com a velocidade que a tecnologia tem avançado. Quer dizer, quando o professor Krieger falou sobre um professor como tutor que vai ajudar, tá certo? Vai ajudar o aluno a resolver detectar o que há de importante na rede, não é? Eu ando muito assustado com a falta de tempo que as pessoas têm para se dedicar ao que realmente é importante. Eu só vou dar um exemplo para vocês, que uma vez eu fui observar um aluno meu, um orientando meu, que estava estudando para uma disciplina da pós que eu ministrava um curso de termodinâmica avançada. Então, termodinâmica estatística não é um problema que você vai resolver depois do almoço com sono, é um negócio um pouquinho mais complicado. Você já deve ter alguma ideia do que eu estou falando. E ele estava estudando com o livro foi editado em 1923, é o livro que eu utilizo até hoje, tá certo? Ele estava estudando com esse livro com o telefone vizinho aqui, com o WhatsApp. Então, a cada 5 minutos, uma mensagem chegava. Eu tinha certeza que aquilo ali, o tipo de conhecimento que ele estava tentando adquirir, não dava para ter uma imersão total, como foi mencionado aqui, com o telefone ligado. E o resultado foi um desastre da prova que ele teve. Então, eu ando muito preocupado com isso, com essa fragmentação do tempo. Quer dizer, eu tenho 43 anos de idade, até 15 anos eu li praticamente toda a obra de Dostoiévski. Quem de vocês leu um romance de fôlego até hoje? Você não consegue ler um romance grande, um romance complicado, com essa fragmentação do tempo que se tem. Isso está me deixando muito preocupado. Quer dizer, há uma geração... Um romance de fôlego, um romance grande, um romance complexo, uma coisa que você precisa dedicar tempo para ler. Poucos leram aquele livro. Talvez poucos tenham lido, por quê? Porque há uma fragmentação. Estou falando dos clássicos, basicamente. Se alguém fala de um clássico, está bem, não estou cobrando, talvez a maioria tenha lido. Eu estou dizendo o seguinte, com essa fragmentação do tempo, fica muito difícil você se dedicar a fazer uma obra realmente complexa. Isso é muito importante, porque esses problemas que foram mencionados aqui, quer dizer, para você sair da caixinha, para você fazer alguma coisa além de um curso de física ou de medicina, ou se dedicar a um problema realmente muito grande. Esse problema que você vai se dedicar complexo, você não consegue fazer se você conversar apenas com pessoas das suas áreas, da sua respectiva área. Como você faz para conversar com um colega de outra área? Você tem que ter o primeiro ponto. Para você se interessar pelo problema do próximo, você tem que ser culto. Certo? E essa é uma grande dificuldade que eu vejo, pelo menos entre
na universidade, né? Quer dizer, entre os alunos que entram muito bons, às vezes com uma formação técnica muito boa na área específica, como foi mencionado as Olimpíadas e tal, mas eles podem ser profundos em alguns problemas importantes também, tá certo? Mas eles são muito limitados em termos de amplitude do horizonte, porque tem pouca cultura. Então, não estou dizendo que vocês não têm, claro, tá certo? É difícil fazer um comentário geral, mas eu falo o desafio pelos alunos que eu tenho e pelo exemplo que eu tenho em casa dos meus filhos, né? É. Então, pensem um pouco nisso, né? Que a tarefa é cada vez mais difícil, né? Quer dizer, mas ninguém falou que ia ser fácil, tá certo? Mas além de física 1, ou matemática, seja lá o que for, vocês têm que ter um tempo para fazer algo diferente do que o seu colega vizinho está fazendo na mesma disciplina. No final eu vou fazer o fecho, aí eu falo sobre as novas entradas. Outra pergunta. Minha pergunta, professor, que é da Faculdade de Medicina, eu queria saber se essa integração entre cursos, para alunos de medicina fazendo cursos de física, já está começando ou se há alguma previsão? Não, isso é possível. O problema é que quando você tem um currículo que está ocupado 24 horas por dia, 7 dias por semana, durante 6 anos, não é, quer dizer, as leis permitem que você faça, só que é inviável. Então a Faculdade de Medicina está num processo de mudança de currículo nesses últimos 2 anos, para tentar reduzir no máximo, que eu acho que ainda é muito, 70% do tempo dedicado às disciplinas do curso. Você tem que ter pelo menos, e você tem que estudar também, não é simplesmente jogar conhecimento em cima. Então isso é o que vai permitir você não só poder fazer, mas ser estimulado a fazer. Quer dizer, então essa é a outra questão. E eu acho que a transição da reinvenção do papel do professor para deixar de ser o transmissor de conhecimento, mas para ser o coaching, o orientador, e do aluno para deixar de ser o receptor, como ser o responsável pelo seu curso, vão ser fundamentais. E aí, se as regras do jogo, não só as regras, né, porque eu falei, hoje você pode fazer o curso onde você quiser, só que você não consegue, você não vai ter tempo. Então, com essas mudanças que estão em curso, será. A Poli já fez mudanças importantes. Estou falando das tradicionais, que em geral essas são as mais complicadas, mas a Poli já fez a mudança há alguns anos. A Faculdade de Medicina está num processo de transição nos últimos 2 anos, para que exatamente... Acho que a medicina é um exemplo típico. Quer dizer, você pode fazer um curso de medicina e atuar como um físico, na parte de imagem, enfim, várias coisas, não é? E nós não estamos tirando proveito disso. Quer dizer, cada um daqueles problemas, eu ilustrei 2 ou 3, quer dizer, os problemas que hoje são os grandes problemas, requerem intervenções interdisciplinares. Não é que você vai ser um generalista especializado. Você ainda pode ser um especialista no ar, mas você vai ter que saber fazer muito bem as pontes. Quer dizer, vai ter que ser treinado a fazer isso, a fazer essas colaborações. Esse é o grande desafio que nós temos hoje. Outra pergunta. Sobre esse processo de integração. Eu gostaria de saber um pouco mais sobre como ele é feito na prática, que ferramentas são utilizadas ou quais perspectivas dessa integração. Por exemplo, ao longo da Poli poderia ter optativas de humanas, algo assim? Sim, isso já existe. E você pode fazer isso. Eu vou dar um exemplo que às vezes é mais difícil você mudar o establishment, a própria universidade. Então, nos últimos 8 anos, por exemplo, foram investidos em dinheiro orçamentário da universidade diretamente em pesquisa. Isso normalmente não é feito. As universidades, elas apoiam a pesquisa, mas é pagando salários, pagando luz, água e assim por diante, infraestrutura. E aqui, em outras partes do mundo, o dinheiro diretamente usado na pesquisa, ele é obtido de maneira competitiva pelos pesquisadores, junto às agências, junto às empresas e assim por diante. Não é? Então, quer dizer, a universidade dá as condições e capacita os seus pesquisadores. Muito bem. Se você quer que eles trabalhem em problemas interdisciplinares, você tem que, de alguma maneira, estimular. Nós tivemos que pegar 210 milhões do nosso orçamento. Eu falei que o orçamento da USP inteiro é 5 bilhões por ano. Nós pegamos 210 milhões, o que não é uma soma pequena, para que os grupos de pesquisa se organizassem. Em outras palavras, nós todos respondemos a estímulos muito simples. Você tem cenoura em cima da mesa, nós vamos lá comer. Então, o que a gestão pode fazer? Qual é a regra para pegar a cenoura? Então, nós falamos assim, para pegar a cenoura que está em cima da mesa, cenoura é dinheiro. Você vai ter que dar a mão com o outro, e você vai ter que dar a mão para quem? Pessoas fora do seu laboratório, de preferência fora do seu departamento, melhor ainda se for fora da sua unidade, e melhor ainda se for até fora da universidade.
Esses grupos foram aleatoriamente organizados, 140 desses grupos se organizaram, chama NAPS, Núcleo de Apoio à Pesquisa. O que tinha, qual que era a base? Você precisa ter um tema comum que precisa ser abordado de maneira interdisciplinar. Se você fizer isso, você ganha dinheiro. Quer dizer, vários pesquisadores não entenderam isso. As agências de pesquisa vieram nos perguntar, mas agora a USP passou a financiar a pesquisa? Não, a USP está repaginando, reorganizando a sua forma de fazer pesquisa. Quer dizer, isso está capacitando, é um movimento muito mais amplo, porque as próprias agências de pesquisa, as empresas, etc., elas precisam de coisas mais complexas, mais organizadas. Então isso é uma tendência, e o que nós fizemos foi começar a capacitar os nossos pesquisadores a melhor resolver esse tipo de problema e, evidentemente, também competir pelos recursos disponíveis para se fazer isso. Então, quando você começa a fazer essas mudanças estruturantes, que parece que é só da pesquisa, não é da pesquisa. Porque agora você está botando um físico conversando com o médico. No meu grupo, esse NAP, tem físico, tem médico, tem pessoas da economia, da inovação, tem pessoas da direito propriedade, e tem pessoas do Instituto de Química e assim por diante. Bom, daí para você começar a ter um aluno, até porque os nossos alunos são comuns, um ia assistir a aula do outro, mesmo dentro da informalidade. Agora imagina essa informalidade vezes 140. Você já começou a mudar a escala. Bom, o regramento já permitia, só que o que não permitia era o número de aulas que você tem. Então já tem essa possibilidade, só que você não tinha como fazer isso. A Universidade de São Paulo foi inclusive até mais criativa. Ela tem pelo menos 2 ou 3 cursos que visam fazer isso. E inclusive uma unidade, um campus que foi criado, um subcampus que foi criado para isso. O curso é o curso de Ciências Moleculares. Quer dizer, é um curso que você entra na universidade, pela física, pelo odonto, tal. Qual que é o critério? Você tem que estar no topo das entradas, tem que ter um desempenho. Aí você é convidado. Você quer fazer o curso de Ciências Moleculares? O que é o curso de Ciências Moleculares? Simplesmente você vai começar a ser basicamente um curso para pesquisador, que é isso que nós estamos fazendo hoje, mas isso há 10 anos atrás, 15, quanto? Uns 20 anos atrás. Quer dizer, aquilo foi um teste. Tem uma série de defeitos, aprendemos bastante, tudo, só que isso agora não basta. Isso tem que ser numa escala que não pode ser porque é um curso a mais. Hoje nós queremos que dentro dos nossos currículos isso seja possível. Quer dizer, o médico que eu tenho que formar na USP, evidentemente que depois ele está capacitado aí para uma residência, de saber fazer bem clínica médica, ou cirurgia, ou pediatria, mas o que ele vai fazer é sair um líder, saber lidar com um problema complexo. E uns vão saber mais parte de física, médica, outros vão sair mais aquilo, alguns vão sair médico normal para ir lá, mas o que a universidade precisa é ter essas pessoas que vão pensar diferente. Tem várias escolas que custam muito mais barato que a USP, que pode formar um bom técnico. Eu não estou desmerecendo nada, porque grande parte dos problemas que nós temos de saúde pública, se você tiver um bom técnico, bem formado, ele pode dar conta de grande parte dos problemas. E nem isso nós conseguimos fazer. Agora, o médico formado na USP vai ter que fazer coisa a mais, dentro daquela perspectiva que foi colocada. Da mesma maneira que você não sabe as 2.000 instituições de nível superior que tem nos Estados Unidos, mas você saberia nomear qualquer um de vocês, umas 20 pelo menos. As da Ivy League, Harvard, Yale, Brown, MIT, depois vai lá, Caltech, Stanford, e assim por diante. Todo mundo sabe falar, e o CSF, e assim por diante. Só que tem mais de 2.000 lá. Só que os caras que vão nessas 20 é para sair coisa diferente. E o cara conhece em São Carlos quais são. Se eu for no interior da China, ele sabe também quais são essas. E assim por diante. Quer dizer, essas não é para formar a mesma coisa. Porque são instituições muito caras. Então lembra, quando você está num país da isonomite, isso é um problema muito sério. Você querer dizer que a USP é melhor ou pior que a Universidade Federal do Acre, não é por aí. Elas simplesmente são diferentes. Só que o produto e a missão de cada uma delas tem que ser compatível. Aproveitando essa citações que tu fez acerca das faculdades americanas, coincidentemente ou não, o processo de admissão delas é bem mais amplo do que o que existe no Brasil. Eu acredito mais qualitativo, pega seu histórico e bem diferentemente do que temos no Brasil como todo. O senhor abordou brevemente uma perspectiva de mudança da USP em relação a isso. Qual é a atual situação? A situação, primeiro, é você lidar com os procuradores, porque a nossa Constituição,
ela é muito isonômica. Ela prevê do jeito que você vai levantar dessa cadeira, virar para o lado, olhar para cima, tudo. Enquanto que se for olhar a carta americana, tem, sei eu, 10 princípios, e na dúvida você põe 5 juízes para decidir se está certo ou está errado. A nossa não, ela prevê tudo. Quer dizer, como é que uma coisa pode prever tudo em 1988 e prever a mesma coisa em ano 2017? É óbvio que não vai dar certo. Então isso dá só motivo para aqueles que vão fazer direito ganharem muito dinheiro. Porque vocês vão entrar em batalhas para querer dizer quem está certo, quem está errado, e não vai virar nada. Então o nosso problema hoje, todas as vezes que eu abordo isso, isso fere o princípio da igualdade. Quer dizer, mas como? As coisas não são iguais. Se eu tenho um processo, por exemplo, eu uso sempre a de física. Alguns de vocês vão passar até por etapas internacionais. Vocês passaram por uma série de avaliações. Só que isso não serve para a nossa lei. Então, o nosso problema é de convencimento da sociedade. Eu coloco sociedade para ampliar isso. O nosso problema são os procuradores. Deixa eu mudar um. Quem mais? Nós estamos 10 para 6, nós vamos encerrar 6 horas. Por uma razão simples. Tem um gerente em casa que é muito duro. Alguém mais fazer alguma pergunta? Eu tenho um monte de pergunta polêmica, mas só para pegar esse gancho para ser uma resposta curta e eu não tomar tempo dos alunos, quantas iniciativas a comunidade acadêmica brasileira já teve, por exemplo, de exigir dos nossos congressistas que nós flexibilizássemos a nossa Constituição, no caso, para a gente ter formas de ingresso diferenciadas? Porque quando é conveniente, a Constituição é flexibilizada. Então, na verdade, eu acho que é uma questão de convencimento, envolvimento da opinião pública, né? Nossa comunidade acadêmica tem acesso a jornalistas, certo? Tem canais de comunicação. Por que a gente não tem uma campanha da comunidade acadêmica brasileira, das lideranças acadêmicas brasileiras, para que nós sensibilizemos, com pressão política, tá certo? Os nossos congressistas, para que questões que não envolvam mais verba para os setores educacional e científico brasileiro, a gente possa realmente transformar isso. Desde que a gente provoque uma comoção pública, de mostrar. Não queremos mais verba, queremos apenas desburocratização. Quantas iniciativas nós tivemos, por exemplo, para quebrar essa isonomia? Eu não sei te dizer quantas, mas eu posso dar exemplos objetivos. Então, por exemplo, a pergunta, eu vou te dar 2 exemplos. Alguns de vocês não vão perceber, porque eu vou falar de nuances de problemas da universidade e que o professor vai entender e vocês não vão. Por exemplo, houve agora um momento muito sério na universidade, onde, na universidade não, no sistema de financiamento no estado de São Paulo, onde se tentou tirar uma parte do dinheiro da FAPESP. Houve um movimento muito grande, eu acredito que até da congregação aqui de vocês. Pois bem, eu fui às outras congregações, não vim a essa. E a primeira coisa que eu fui foi cobrar das congregações, essas que estavam escrevendo esses manifestos, e perguntar qual foi o posicionamento de vocês quando nós elegemos pela última vez os nossos 3 representantes para o Conselho Superior da FAPESP. Alguém se chocou com as nossas escolhas? E agora nós estamos aqui todos escrevendo carta para dizer que está tudo errado? Então, eu acho que nós estamos começando a fazer o dever de casa. Nós temos visto nos Estados Unidos uma série de iniciativas em que se exige um posicionamento político mais incisivo da comunidade acadêmica, né? Tem que ser consistente no dia a dia. Não Sem pode dúvida, ser uma bandeira coerente, que num dia e não por outro não tem. conveniência. E essa congregação que eu fui é provavelmente do instituto que tem o maior reconhecimento técnico-científico, é por isso que eles eram os que estavam escrevendo as maiores cartas. Então, digamos assim, eu arrisquei o meu capital político lá, para quando eu fui ouvir deles disso, eu perguntei, e quantos de vocês fizeram manifestação frente à nossa decisão 4 anos atrás? Sabe quantas mãos se levantaram? Nenhuma. Eu levantei a minha, porque eu fui cobrar o então pró-reitor de pesquisa, que eu achava um absurdo o que tinha acabado de ser feito na universidade. Então, eu acho que as pessoas têm que começar a pensar no dia a dia. Então, quer dizer, eu não só fiz a provocação, como levantei a mão. Porque eu acho que é muito... Nós precisamos ter esse posicionamento, mas esse posicionamento é dia a dia. Ele não pode ser a cada 4 anos, ele não pode ser a cada 2 anos e assim por diante. Muito bem, mais uma pergunta. Essa está valendo 1 milhão. Olha aí, hein? De abraços. Mais alguma? Não? Então vai lá. Vocês falaram sobre a oportunidade do acesso de alunos mais bem preparados, que independente de classe social, raça, enfim. Mas não só do acesso, eu queria saber
para manter esses alunos aqui na universidade? Excelente pergunta. O professor vai falar. A parte do dinheiro. Não, é integral. O melhor ainda é que isso é um problema único. Você tem toda a razão. Essa é a grande Bom, preocupação. eu vou já falar e vou falar um pouco das novas entradas, que é uma pergunta recorrente, depois eu passo então para o Hamilton e depois passo para o professor Eu já Krieger, falei e aí muito. a gente já encerra, tá certo? Acho que são duas questões bem colocadas. Uma delas tem a ver com a permanência. A questão da permanência, veja, a questão da Universidade de São Paulo, e aí eu vou falar especificamente da Universidade de São Paulo, que eu tenho os dados. Até 2016, 2015, só tinha entrada via FUVEST, certo? Também a Universidade de São Paulo, desde o ano 2000, sofre uma pressão muito grande para a questão de você fazer o que eles chamam de inclusão social. E a Universidade, então, adotou uma política de 2006, e começou a ser implementada em 2007 para cá, uma política de inclusão que vocês conhecem, que é o processo de bonificação. Alguém já deve ter visto falar. No ano de 2016, ou seja, 10 anos depois, 2015, 10 anos depois, nós abrimos uma nova porta de ingresso, que tem a ver com isso que o professor falou, de você buscar essas pessoas, que estão no Brasil. Então foi via o Exame Nacional do Ensino Médio. E aí a classificação, o processo sai pelo SISU. Uma demanda recorrente, desde quando você implantou o programa de inclusão social, é a necessidade de você ter recursos para permanência. Hoje a Universidade de São Paulo, em 2017, ela aplica 200 milhões de reais em programas de permanência. E o que significa esses programas de permanência? O programa de permanência tem, primeiro que o processo, você passa por uma classificação socioeconômica, ou seja, tem profissionais, são assistente social, que vai lá e pede uma série de documentos de renda da família, quantos são, quantos não são, para poder classificar você. Então, classifica por prioridade, que é o chamado prioridade 1, na linguagem dos alunos, chama P1, P2, prioridade 1, prioridade 2, e assim vai. Todos os alunos prioridade 1, nessa gestão agora que nós estamos concluindo nesse final de ano, todos eles receberam 3 benefícios, pelo menos. Um deles, a moradia ou auxílio moradia. Ou seja, ou você tem um local para você morar na universidade, que nós temos poucos, então o que a gente faz é arrumar um auxílio moradia. É um valor de R$400 para que você possa pagar aluguel, ajudar a pagar o aluguel. Esse é um benefício que é P1, vamos dizer assim. O outro é a alimentação. A alimentação na Universidade de São Paulo, ela é R$1,90, R$2 agora. Subiu, foi para R$2. Então, essa daí é para todos. Só que quem é P1 e não tem condições, paga 0. Certo? Então, você tem o auxílio moradia ou a moradia, a alimentação. O outro tem, aí especificamente para alguns campi, no caso de São Carlos, não tem isso, mas tem para São Paulo, que é o mais complicado, você tem um auxílio transporte. Certo? Então, esses 3 são garantidos. Tem outros que aparecem. Um deles é o chamado auxílio livre. A Universidade de São Paulo, entre aquela lista que foi aparecer, tem uma editora, chamada Editora da Universidade de São Paulo, EDUSP. Os alunos recebem um voucher que é para você adquirir livros na biblioteca. Então isso também vai dentro desse programa de apoio à permanência e formação estudantil, também você não paga. Em algumas situações você tem auxílio, que é auxílio que existe na EASH, que existe. Em alguns campos você tem algum auxílio específico, certo? Mas esses 3 são os 3 principais, depois você tem o transporte, o livro e aí tem um outro específico. Agora, essa é uma parte do processo. Essa parte só depende da sua avaliação socioeconômica. A universidade tem um outro programa de permanência, que é um programa que são as bolsas, popularmente chamado de PUB, que é o Programa Unificado de Bolsas para o Ensino de Graduação. Essas bolsas também têm o valor de R$400. A universidade disponibiliza para agora 2017 5.000 bolsas. E elas são separadas agora por vertentes. Então você tem uma vertente que é ligada à área de pesquisa, do qual o responsável é o professor Krieger.
tem uma vertente que é a área de ensino, aí eu sou responsável, e tem uma vertente que é de cultura e extensão, que tem um outro pró-reitor, que é o professor Marcelo, que é o responsável. Dentro disso, como é que o aluno tem acesso a essas bolsas? Bom, primeiro você tem que ter um docente que inscreve um projeto. Aí o aluno ele escolhe qual é o projeto que ele quer participar e ele é selecionado lá pelo docente, ou não. Que é um processo de seleção. O docente vai olhar para a questão socioeconômica, mas vai olhar também para o seu histórico escolar. Então tem uma coisa na universidade, que depois que você entra, que você tem que cuidar. Quando você entra na universidade, você ganha um novo RG, que a gente chama, que é o seu número USP. Ele é seu sempre. Se você sair da universidade e fizer outro processo para um outro curso, o seu número USP não muda. Uma vez que você tem um, é sempre aquele, certo? Ele não muda. A outra coisa que acontece que você tem um outro acesso que eu me recordei agora. Só antes fala o custo desse programa para a Universidade de São Paulo. 230 milhões. 200 milhões, mais ou menos. Não tem outra universidade que gasta isso com permanência. Isso é o pacote todo. Uma outra coisa que eu lembrei é a questão do acesso à internet e dos locais que existem nas faculdades, então, para que você tenha acesso ao livro de internet, esse processo todo. Então, ou seja, o aluno, quando ele chega, ele tem a infraestrutura para ele permanecer, é muito boa. O que ele tem que cuidar? Ele tem que cuidar do histórico escolar dele. Porque o histórico escolar, como o número USP dele, que é o novo RG, também é que vai dizer como que esse aluno é. Então, é um pouco daquilo que eu estava dizendo. Quer dizer, você entra, é importante que você saiba que se você ficar reprovado em disciplinas, isso vai contar negativamente também depois, tá certo? Então você tem que cuidar do seu histórico escolar. Então se você quer depois fazer estágio no exterior, que a Universidade de São Paulo também tem bolsas para isso. Você vai concorrer com o seu histórico escolar. Aí o seu histórico escolar passa a ser o seu currículo, nesse momento. E é a partir daí que você vai ter mais oportunidade de uma coisa ou outra. Você pode ter uma bolsa de iniciação científica da FAPESP, que é a Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo, ou do CNPq, que é vinculada à Pró-Reitoria, à Pró-Reitoria de Pesquisa. Tudo vai depender de você ter um orientador, que vai ser seu tutor, mas também vai depender fundamentalmente do seu histórico escolar. Depois que você acabou a sua graduação, você vai fazer mestrado ou doutorado, se você for seguir por esse caminho, o seu histórico escolar ainda vai continuar, ainda vai ser objeto de avaliação. Então, assim, é como o número USP. Você não se desfaz dele. Tá certo? Existia uma maneira que as pessoas faziam na universidade antes, é que ele entrava num curso, tinha uma série de reprovações, aí ele prestava vestibular de novo, passava, aí ele pegava e ficava só com aquelas que ele aprovou, tirava as que reprovavam. Hoje, desde o ano passado, não, desde esse ano, não aparece mais, aparece a sua vida toda lá. Quantas vezes você entrou, quais cursos que você entrou, por que você saiu, por que você deixou de sair. Ou seja, o histórico passou a ser um outro documento fundamental seu. Então, esses dois pontos, eles são chaves para você ter o apoio. Seja o apoio de permanência por questão socioeconômica, seja o apoio por mérito. Tá certo? Com relação às entradas, especificamente a questão das Olimpíadas, que é o caso de vocês. Além da questão toda colocada, que é a questão de você ter, se desvencilhar, vamos dizer assim, da questão jurídica desse processo, existe um outro problema que a Universidade de São Paulo, ela também passa por um processo de transformação. Você tem alguns cursos, dentro de algumas faculdades, que tem uma visão bastante aberta e que entende que se você trouxer um aluno diretamente de uma Olimpíada para dentro do seu primeiro ano do curso de graduação, isso é muito bem-vindo, mas a grande maioria ainda não entende. E não entende por uma razão um pouco que foi o que o professor Hamilton disse, porque entende que, na verdade, essa pessoa ela só foi treinada em fazer aquilo e ela não tem uma visão mais abrangente que poderia ter. Não que o processo de seleção vestibular ou outro possa diferenciar isso, mas acaba sempre pegando um pouco. Pois não? Rapidinho, se for memória, eu não tenho mandado, mas eu sou de escola técnica federal e até 2014 a minha escola adotava como... 2014 foi o ano que eles instalaram as cotas, eles pararam de adotar isso. Mas eles adotavam medalha na UBM e na OBMEP como pontos extras no vestibular.
Eu não ouvi. Ela é de escola técnica e pelo menos até alguns anos atrás, medalhistas tinham pontos a mais no processo de ingresso da escola técnica, é isso? Sim. Ah, sim, isso mesmo. Isso. Então- No nosso caso, nós não temos. Esse foi uma das questões que foram levantadas e discutidas esses 2 últimos anos na Universidade de São Paulo, e acabou que isso ainda está por vir. Ainda está por vir. Quanto tempo não se sabe. Mas eu creio que Mas falta a institucionalidade do processo, porque adotou por muito tempo, então... O problema é que, vamos dizer o seguinte, existe uma diferença muito grande entre a escola técnica e quando você vai fazer uma mudança na Universidade de São Paulo. porque aí ela tá no meio, para todo mundo sabendo o que aconteceu entendeu? e tal, e, né, com esse monte de advogado. Que não seja somente Olimpíada, mas se for constatado que o currículo, o histórico do candidato é amplo o suficiente para que abrange diversas áreas, não há mesmo assim uma possibilidade? É mais difícil, esse é muito mais difícil. Nós vamos ter que ser criativos. O fato é o seguinte, é inexorável que isso deve acontecer. A forma nós não vamos poder prever agora. Mas quer dizer, você não precisa nem inventar muito, é só ver como as universidades americanas vêm fazendo. Quer dizer, isso. Então, o problema é que nós temos essa questão legal aqui, e que embora você possa ter lugar onde passou, na USP dificilmente passa, porque está todo mundo olhando. Então, esse é o problema. E o principal são os procuradores que estão dentro da universidade, que em tese estão salvando a universidade de fazer coisa errada. O nosso pior problema são os caras que estão dentro da própria universidade nos salvando. Eu não sei do que eles estão salvando, mas né, eu espero que um dia eles estejam bem mais certos do que eu. Bom, eu vou passar para o professor Hamilton, depois a gente, já são 18h10. Hamilton. Bem, eu parabenizo ao Instituto de Física, né, aos colegas pela organização, que não é fácil, uma semana inteira de imersão, né, e parabenizo principalmente os selecionados, né, os que estão aqui, e desejo boa apresentação, boa finalização do projeto hoje, né, e boa apresentação amanhã. Obrigado. Muito bem. Krieger. Só então, tchau. Fala tchau. Fala tchau.